E o Brasil escolheu o azul, cor de macho, de burguesia, e a cor mundana, o vermelho, é agora oprimida por aquele que pede a paz de joelho. Vermelho, como o sangue amargo e derramado das minorias, o sangue ora recusado, ora usado na transfusão daqueles que nos fazem hostilizados, ainda que hospitalizados. Vermelho, sujo, rasteiro, comunista, mas o vampiro segue o sugando, fascista. É sangue mesmo, não mertiolate. Jogam a pedra na Geni, já que ela é boa de pegar, ela é boa de depois cuspir, já que ela dá pra mim e qualquer um. Maldita LGBTI. Nos fazem cortes e cortam investimentos sem nenhuma corte. Nos imputam a responsabilidade do HIV, mas não foi a gente que trouxe a DST. Na Índia, a vaca segue sagrada e o gay enfim descriminalizado. No Brasil, ambos abatidos, violados, gados. Bicha, ré no quibe, leva a vara, queima rosca, florzinha, baitola, viado. Sou sim, obrigado. Seu sangue no nosso membro, no nosso chão, na nossa mão, mas nunca bombeado pro coração. Sangue de Jesus tem poder, mas é sangue de Mateusa, Marielle, Dandara que está a escorrer. Em 2012, quando eu ingressei aqui na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, teve uma campanha para doação de sangue. Isso é uma caravana daqui de alunos para doação de sangue no Hemorrio, no centro do Rio. E na época eu tinha 20 anos e eu estava há mais de 2 anos sem me relacionar com ninguém, de nenhuma forma. Mas quando eu informei que eu já tinha alguma vez na minha vida tido alguma relação com outro homem, ela informou da seguinte forma: todos os homens que tenham tido qualquer tipo de relação com outro homem, desde o advento da AIDS, têm o seu sangue rejeitado. Então você não vai poder doar sangue hoje nem nunca. Você faz uma ficha na triagem não, você faz uma ficha na recepção da sua identidade e seu nome até aí tudo bem. Depois você pega uma ficha no outro balcão, como se fosse uma segunda triagem. E aí que você começa a preencher o formulário, né, do Hemorrio. Tem perguntas no geral, tem perguntas só para homens, tem perguntas só para mulheres. Uma das perguntas que tem é se eu tenho um parceiro fixo, quantos parceiros eu tive em tempo de 6 ou 12 meses. E aí, além de eu ter respondido essas perguntas no papel, que já tinha sido entregue para a mão dela, ela faz umas perguntas em cima do que você já tinha respondido. Ela faz uma reafirmação, uma confirmação daquelas perguntas. Não sei se é para testar a pessoa, para ver se a pessoa está mentindo, mas como eu disse, eu não menti nas perguntas que eu respondi, que foi por isso que eu fui impedido de doar. E aí, nessa sala, na minha segunda pergunta, ela falou: Gabriel, você não pode doar por 2 motivos. Aí eu falei: por quê? Porque há pouco tempo você tomou vacina da gripe. E o segundo, porque você teve relação sexual com um homem no período de 2 meses sem camisinha. Aí eu falei: independente de ser um parceiro fixo? Foi a minha pergunta. Ela: sim, independente, por isso você não pode doar. São salas fechadas, né, com o máximo de sigilo. As informações que são dadas ali são absolutamente confidenciais. A partir do momento que a pessoa sai daquela sala ali, existe só um número, não tem mais nome em lugar nenhum, não aparece nome, não aparece nada. Então existe um questionário que é entregue aos doadores, eles preenchem o questionário e aí, ao passar pela triagem clínica, pode ser feita por enfermeiro ou por médico, ela vai repassar o questionário, botar lá, por exemplo: tomou vacina? Sim. Aí vai ter que perguntar: que vacina, quando foi, etc. Ou então botar lá: tem relação com muitos parceiros? Sim. Aí vai perguntar: quantos, etc. Então, se a pessoa não for aceita, ela recebe um agradecimento e dali ela vai embora, não prossegue para a doação de sangue. Se ela for aceita, ou se ele for aceito, o sangue vai ser colhido e vão ser colhidos alguns tubos, 3 ou 4 tubos, e vão ser feitos testes para determinar se aquele doador, aquela doadora
tem alguma doença transmissível pelo sangue. Bom, em relação à norma que regulamenta, ou a portaria que regulamenta, e tem caráter de norma, né? Que regulamenta a doação de sangue por pessoas homossexuais, colocando um período de 12 meses sem a prática sexual, ela é inteiramente desproporcional e fere direitos e garantias fundamentais, ao criar uma norma que é discriminatória, elegendo uma categoria de pessoas pela sua orientação sexual como uma categoria inapta para doação de sangue. Ao criar um período, um lapso temporal de 12 meses sem prática sexual para homossexuais poderem doar sangue, acaba sendo bastante desproporcional, já que é possível contar a janela biológica com 10, 15 dias. Então não precisa de um prazo de 12 meses sem prática sexual para homossexuais doarem sangue. O pré-atendimento em relação ao doador, né, não passa de uma verbalidade, e que pode ter verdades e mentira. Nada é seguro. Porque o que já sabemos que depois que aquele sangue é coletado, ele passa por um teste. Né? Então, assim, você pode ter um questionário positivo e depois o teste está negativo e vice-versa. Então, é incompreensível, não tem cabimento isso. Todo doador de sangue, todo candidato à doação de sangue precisa passar por uma triagem clínica para saber se ele pode ou se ele não pode doar. Né? A triagem clínica vai determinar, vai avaliar com o máximo de precisão possível, mas tem sempre um certo grau de subjetividade, se aquela doação vai colocar em risco a saúde da pessoa que está doando, número 1, e número 2, se ela pode colocar se aquele sangue, uma vez doado e depois transfundido, pode colocar em risco a saúde da pessoa que está recebendo aquele sangue. Então, na verdade, a triagem clínica tem 2 objetivos: proteger o doador e proteger o futuro receptor daquele sangue, se aquele candidato vier a doar sangue. Então, por causa disso, essa triagem, eu sempre falo isso, né, é uma triagem que discrimina, na verdade. É discriminatória por definição, ela discrimina quem pode e quem não pode doar. Essas normativas, elas já te levam para esse lugar. E reforça essa história de que fazemos parte de um grupo de risco. Isso já não existe mais, isso já está claro. Os grupos de risco hoje são diversos. O que vocês trazem, o que tem são comportamento de risco. E a gente precisa, inclusive, discutir o comportamento de risco. Por exemplo, a gente, quando vai fazer uma prevenção, eu digo nós brasileiros, quando fazemos nossas prevenções aqui no Brasil, e eu falo com muita tranquilidade do Brasil, né, porque trabalho aqui, a gente vamos para onde fazer prevenção, distribuir camisinha? Nas boates gays, nas termas gays, nos prostíbulos, às vezes também de mulheres. Eu não conheço, nas raves gays, mas eu não conheço nenhuma distribuição de preservativo nos casamentos hétero, nas festas de 15 anos. E nós sabemos que os nossos jovens estão tomando leite pela boca, pelos poros, pelos ouvidos, leite humano, né? E aí? Né? E aí, quem faz parte de um grupo de risco? Né? O que existe é um comportamento de risco. A não doação imposta pelo Estado até pode doar sangue, né? O que não pode é fazer sexo nos 12 meses. A legislação ela não impede, fala assim, gays não doem sangue. Tá? Gay pode doar sangue, travesti pode doar sangue, transexual também pode. Mas tem que ficar 12 meses sem praticar sexo. Hoje a gente fala em situação de risco, então a pergunta objetiva é se a pessoa se expôs a alguma situação de risco, ponto. Sem fazer nenhum juízo de valor, muito menos julgamento moral. Você se expôs a uma situação de risco. Quais são as situações de risco? Elas estão definidas pelo Ministério, baseadas em evidências científicas. Se você me perguntar há evidências, por exemplo, de que 2 homens que constituem uma união estável e que são monogâmicos, se eles têm um risco maior do que o heterossexual, não tem nenhuma evidência que mostre que tem maior ou menor. Então, muita gente tem dúvida a esse respeito. Então, hoje tem um grande estudo sendo feito no Canadá, um estudo comportamental, para avaliar se essas pessoas têm risco. Por exemplo, homens têm relação com outro, mas sempre usa preservativo. Tem um risco maior, mesmo que seja sempre como passivo? Ou então, homens, casal homossexual, monogâmico, casal de 2 homens, né, união estável e monogâmico, tem um risco maior? A gente não tem essas respostas, e por não ter essas respostas é que talvez já haja esse princípio da precaução de colocar esse prazo de 12 meses. Eu fiz um post, eu coloquei no Facebook,
E logo de início que eu tinha colocado, um colega meu comentou, pedindo para eu colocar público, porque para outras pessoas virem e tal. E eu coloquei público e viralizou. Então eu vi que muitas pessoas comentaram, teve uns 3 mil compartilhamentos, 4 mil e poucas curtidas. E eu consegui passar para várias pessoas que, assim como eu, não tinham esse conhecimento de que era proibido, entendeu? É um procedimento padrão para todo mundo. Refazer algumas perguntas, especialmente as perguntas que são mais delicadas e não são as únicas, os comportamentos sexual não são as únicas, mas se faz, esse é um procedimento operacional padrão realmente, sim, claro, tem treinamento, e mais que treinamento, né? Nesse caso específico, a gente sempre insiste, olha, a gente ninguém tem o direito de ser preconceituoso, ninguém tem o direito de ser homofóbico, a gente faz perguntas objetivas. A resposta, você anota a resposta, vai aceitar o doador, não vai aceitar o doador, de acordo com as normas, com o que está escrito nos procedimentos. Agora, não é para nenhum comentário, não é permitido nenhum tipo de comentário. Mas, assim, as pessoas são as pessoas. Uma coisa é dizer isso, outra coisa é, né? Tem gente que é preconceituoso. Não dá para tapar o sol com a peneira e dizer que, não, aqui só tem um funcionário que não é preconceituoso. O que acontece é que no Brasil, hoje, diminui muito o gráfico de homens gays que se identificam como homens gays, né? Portanto, quando você olha para um grupo que antes era 1000 e agora só tem 500, né? E aí você percebe que antes, quando tinha 1000, eu tinha uma contaminação de um número Y e agora tem um número X, em relação a esse quantitativo, parece que cresceu esse número. O que você não dá... E aí esse número aqui aparece nesse gráfico, porque esse sujeito fala de onde ele vem, quem ele é, de onde estava esse corpo. Agora, quando você pega os HSH, né, homens que transam com homem, mas que também são casados, que têm mulheres, etc, etc, tá? Não tem nenhum gráfico para isso. Entendeu? Porque a gente precisa entender de onde vêm esses dados. Esses dados vêm de sujeito que se identifica como cidadãos gays, que é o meu caso. Então, eu já consigo existir, né? Mesmo que tendo que gritar, mas eu sou um cidadão gay. Mas quem é no Brasil que se identifica como cidadão gay? Né? Então, esses gráficos vêm daí. E aí, sinto muito. Cidadão gay, não. Porque quem mais se trata nesse país são os gays assumidos, as travestis e as prostitutas. É o estigma que a população LGBT carrega de um possível contágio, uma infecção, né? Na década de 80 isso ficou bastante marcado por propagandas ideológicas, algumas propagandas bastante fascistas e sanitaristas que havia na década de 80 e que repercute até hoje numa memória social, numa memória coletiva, de forma que a pessoa LGBT ela pode ser possivelmente infectada, contaminada. Porque o diagnóstico do positivo não está simplesmente atrelado a uma patologia, está atrelado a todos os estigmas que essa desgraça nos traz. Ou seja, eu agora tenho que olhar para o mundo e me reconhecer, tá, homossexual, coisa que talvez eu não quisesse. Eu tenho que me reconhecer homossexual e, mais ainda, eu tenho que dizer para o mundo que eu dou a bunda. Porque quando se fala de homossexualidade nesse país, se fala de um pênis entrando e saindo de um ânus. Como se ser homossexual fosse isso, apenas isso. E aí é surreal. Como é que você sair por aí dizendo que eu dou a bunda a toda hora? Porque é essa a questão. Porque os homossexuais eles são estigmatizados como promíscuos. Primeiro, eu queria deixar um ponto que eu acho muito importante, que a gente a gente proíbe, na verdade, usar essa terminologia de assim, homossexual, porque isso é um rótulo, né? E nosso papel não é colocar rótulo em ninguém. A gente simplesmente pergunta, se for homem, por exemplo, se teve relação sexual com outros homens, sem por isso rotular se é homossexual, bissexual, o que quer que seja. A pergunta objetiva, teve relação sexual com outros homens nos últimos 12 meses. Se for mulher, a gente pergunta quantos parceiros. Se tiver, por exemplo, e é uma das razões para a gente não usar essa palavra homossexual, mulher que tem relação com outras mulheres, né, que quer ela se declare homossexual ou não tem nenhum problema de aceitação, porque é um sexo sem penetração, consequentemente sem risco, nada é sem risco na vida, mas o risco é realmente absolutamente desprezível. Né? Eu acredito que o bissexual ele sofre tanto, às vezes em alguns vezes mais ou menos, do que tanto os homossexuais quanto os heterossexuais. Eu acho que em muitos momentos até muito mais do que os dois, mas
Isso se ele se identificar como bissexual. Porque geralmente os bissexuais, eles estão num lugar muito mais esteticamente de aproximação da heterossexualidade do que da homossexualidade. Então, nesse campo, ele até fica um pouco numa relação confortável. Mas se ele se colocar como bissexual, aí ele vai ser massacrado, pior ainda do que aquele que se diz homossexual, que já está claro que é sua homossexualidade. Porque aí vai vir uma série de diagnóstico, entendeu? E sempre que ele é maluco, que ele é doido, que é impossível, que isso não existe, entendeu? Que é 880. Porque você veja como o estigma da heterossexualidade é muito forte no Brasil, como é muito pesado, né? Porque até para ser homossexual, né, até para ser gay, tem que ter um modelo gay heterossexual de ser, né? Isso é muito doido, né? Ou você é passiva, você é ativa, você é de um lado, você é de outro. Como assim, cara pálida? Houve uma evolução bastante significativa de onde as pessoas trans estavam localizadas, né? Percebeu que a identidade de gênero é uma questão de uma construção social, de uma percepção identitária, que até mesmo o Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de modificação de gênero independente de cirurgia, né, que é uma decisão mais recente, é de abril desse ano. Então, assim, a norma acaba reverberando de uma forma transfóbica ao impedir que pessoas trans também doem sangue, né? O que eu considero que para todas as pessoas devem ter o mesmo avaliador, que é o comportamento de risco, não o grupo de risco. Elas são as primeiras afetadas. Porque, veja bem, eu como homem gay posso preencher um questionário mentiroso, posso depois passar por uma entrevista e responder as questões reafirmando as mentiras, entendeu? Mas uma travesti e uma mulher trans, não mais. Então, mesmo que ela minta, mesmo que ela reafirme aquelas mentiras, ela não vai ser aceita só pelo fato dela ser trans. E isto é muito sério. Ou seja, essa transfobia do próprio Ministério da Saúde é surrealismo. É absurdo. Então, é berrante demais. E isso é muito louco e é conflituoso no campo da legalidade, porque se eu hoje processar o Hemorrio por um constrangimento desse, talvez não aconteça nada com o Hemorrio, mas se uma mulher transexual hoje já operada e com o seu nome, vai acontecer, porque ela está na garantia do direito da cidadã mulher. Existem as campanhas que falam sobre seja humano, doe sangue, doe vida. E quando você vai doar sangue, né, eles tratam um grupo como que não pode doar sangue, ou seja, um grupo que se você não doar sangue, então você não é humano, você não está doando vida. Então isso é de caráter discriminatório. Não tem justificativa para poder ser tão contraditório a esse ponto, de pedir para doar sangue se você for humano, e quando o grupo chega, fala o que é, como é, e você não pode por causa disso. Nossa média anual é 6.500 doadores por mês. 80, esse ano a gente está estimando que a gente vai ter 80 mil doadores no ano, 85 mil doadores. O ideal era a gente ter pelo menos 100 mil. Sabendo que existem pessoas precisando muito de doação de sangue e que eu fui impedido de doar, primeiro sentimento é de revolta, de saber que, apesar das instituições estarem cientes desse quadro calamitoso, elas não estão preocupadas o suficiente para rever as suas normas e as suas decisões, e ao mesmo tempo eu me sinto discriminado, humilhado como eu me senti naquele dia. Porque na medida em que eu tinha a possibilidade de ajudar e estava disposto a isso, eu não fui, mesmo me enquadrando numa medida que já é considerada discriminatória. Sem doação de sangue a gente não consegue fazer transfusão, e sem transfusão a gente consegue fazer, por exemplo, cirurgias cardíacas de grande porte, transplante de órgão, tratar paciente com quimioterapia, com câncer, etc. Então a transfusão é um procedimento ainda muito frequente em medicina, sem nenhuma perspectiva futura nos próximos anos de substituição por um produto qualquer, sintético, artificial, o que seja. Então, é insubstituível, não pode ser fabricado, não pode ser vendido, não pode ser comprado, tem que ser doado. Então, é um produto que a gente depende realmente 100% da generosidade da população do Rio, do Brasil, do mundo. Né? O Brasil ainda é um país de coronéis, entendeu? Então, assim,
tem uma ignorância, tem uma questão intelectual muito séria e cultural, mas é um país que ele não consegue nem direito aplicar suas leis de fato. Imagine sem elas. Né? Ainda é o país da arma, que se resolve as coisas com a arma. Então, para a nossa população, isso é muito pior. Toda ação de afirmação de um direito, de garantia ou de combate à violação de direitos é um passo bastante significativo. É lamentável que no Brasil a construção de direitos da população LGBT ela se dá por um outro viés, que é somente pelo viés judiciário. Né? Nós precisamos ter um Congresso forte, com representatividade, que reconheçam as questões LGBTs, que reconheça as pautas e as demandas LGBTs, para mudar desde o processo da origem legislativa até e não depender tanto do judiciário como julgamentos como esse, que onera o país, que onera o Estado e que não seria mais alvo de uma demanda assim. A gente precisa romper com essa lógica de preconceito que torna o Estado um Estado heterocisnormativo. Se tivéssemos hoje uma PL 122, que foi a primeira tentativa de lei contra a homofobia no Brasil, se houvesse esse tipo de situação, não estaria acontecendo. Porque no momento que eu cheguei para fazer uma doação e eu fui discriminado só pelo fato de ter preenchido que eu era homossexual numa ficha, né, na mesma hora aquele estudo seria penalizado e minha doação teria que ser feita. Então, veja como a gente precisa de canetadas ainda nesse país. Isso serve para todos, mas no nosso caso é pior ainda, porque as pessoas insistem, que é uma questão de ignorância, de não compreender de fato o que se passa. E isso cria mais estigma, porque quando um instituto de hematologia não me reconhece como um doador saudável, entendeu? Ele está dizendo que eu sou uma pessoa doente. Pela votação, pelo andamento da votação, acredito que o STF vai julgar como inconstitucional a norma, até porque alguns ministros já se manifestaram, o relator, outros ministros já consideraram que a norma ela é desproporcional, que ela fere direitos e garantias fundamentais, mesmo levando em consideração outros fatores que são apresentados pelos órgãos de saúde do país. Então eu acredito que o julgamento da STF vai ser positivo, considerando essa norma inconstitucional e assegurando que medidas mais proporcionais sejam tomadas e que essa questão não seja, a orientação sexual não seja um fator de inaptidão para a doação de sangue. Eu acredito que nesse momento que o STF tem a oportunidade de opinar sobre essa medida que impede a doação de sangue por homens que tiveram relação com outros homens no período de 12 meses, é uma excelente oportunidade de derrubar uma medida discriminatória de fato. Se existe um comportamento de risco, que é um conceito estabelecido pelas instituições, que ele seja uma forma de impedimento para a doação de sangue independente de orientação sexual. Se os heterossexuais estão adotando um comportamento que pode implicar numa transmissão de uma doença infecto-contagiosa a possíveis beneficiários desse sangue, que eles sejam impedidos na mesma medida que os gays, ou lésbicas, independente de orientação sexual ou identidade de gênero. Agora, restringir esse tipo de critério, impedimento para a doação de sangue, apenas uma parcela da população, partindo de um pressuposto de que só ela pode ou ela tem mais chances de transmitir uma doença infecto-contagiosa, é bastante discriminatória e atentatória contra a dignidade da pessoa humana. Acho que o que eu espero que melhore é que a gente tenha a nossa vez de poder doar, de ser solidário, de ser cidadão, e que o Ministério da Saúde tenha mais recursos para, mesmo que o sangue chegue lá, seja analisado e seja descartado, mas para que tenha recursos, tenha materiais suficientes, profissionais suficientes para poder chegar a fazer a coleta. Porque é só fazendo a coleta e depois a análise que vai saber se vai poder ser aproveitado ou não. Então eu espero que tenha e mude um pouco esse protocolo, porque é um protocolo de caráter completamente discriminatório. Entendeu? Quem estão perdendo são eles, a sociedade que perde. Né? Porque não existe nenhum outro grupo, não é porque eu faça parte, mas não tem nenhum outro grupo solidário do que o grupo LGBT, que tope a luta, que tope a guerra, entendeu? Que tope de fato fazer o mutirão e fazer as pessoas acontecerem. E é uma pena
Né? Porque hoje, se fazemos uma campanha para dentro do grupo LGBT de doação, amanhã o Irmão Rio estaria lotado, com filas. Tá? E as pessoas na fila felizes, cantando, dublando, dançando. A gente não consegue colocar 1 milhão, 3 milhões de pessoas na rua? Imagina uma parada, você fazendo uma campanha de doação. Pessoas estão morrendo precisando de sangue, gente. E tem pessoas que estão sendo impedidas, com sangue saudável, de doar o seu sangue. Façam suas apostas, tragam todos os dados. Eu incito a proposta, te boto de 4. Foi pra evoluir que eu inflei a revolução. Misturei o desgosto com a descompaixão. Então varia na noite, roubando a tua mãe. O teu circo eu conheço, ultrapassa martini e champanhe. E pra subir na vida, alpinista oculta, te enxergo de longe e te boto na luta. Cai fora, destrói o teu clã. Tão louca, tão drop satã. Me enoja, desmonta.